VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa segunda aula avançada, segunda parte. Estamos tratando de list box, efetuar pagamento de parcelas. Essa é a continuação. Na aula de hoje, vamos aprender a remover os dados repetidos do objeto Combo Box, carregar dados em Combo Box e o subfiltro em list box, certo? Um filtro dentro de outro. Esse vídeo está sendo gravado em cima da dúvida de nosso amigo aí, certo? Bora para a planilha. Essa é a nossa planilha. Só que receber alguns dados. Vou abrir o nosso formulário e perceba que não aparecem ainda os dados, certo? Nos nossos objetos. Porém, se eu digitar Carlos, observe que ele me faz um filtro, certo? Se eu vier em status e digitar pago, pressionar o Enter, perceba que nada acontece, certo? Então temos um filtro funcionando e um outro não está funcionando. Porém, eu quero que carregue os dados, certo? Eu não quero ficar digitando. Eu quero que os dados apareçam e conforme eu selecione um nome, me traga o status apenas correspondente a esse nome, certo? É o que vamos fazer hoje. Vou fechar o meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso não esteja aparecendo seu Project, você clica em Exibir, Project Explorer. Perceba que a gente também tem um atalho, Ctrl mais R. Vou clicar em Project Explorer. Já está aqui o meu form, certo? Observe, FRM Pesquisa. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui minha janela do Project. É o seguinte. Vamos criar uma rotina para remover os repetidos, certo? Como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique em qualquer parte aqui do meu form. Perceba que eu não estou programando em um módulo à parte. Estou programando dentro do módulo que já vem por padrão do meu form, certo? Então, em qualquer espaço em branco aqui, eu posso estar criando minha rotina. Eu vou criar aqui após o último comando, certo? A última rotina que já possui o nosso form. Então eu vou criar aqui sub remove underline repetidos underline nome e vou dar o enter, certo? Percebe que o VBA já me coloca o enter sub e já me abre um parênteses, certo? Ou seja, aqui já é uma rotina. Vou dar apenas um espaçamento para ficar mais visível para a gente, certo? Pronto. Então o que eu vou fazer agora aqui? Primeiramente vou fazer o comando básico para desligamento de tela, certo? Application.screenUpdate igual a false. E no final do meu código também vou colocar o comando application, só que vou habilitar a atualização de tela. Com um comando básico desse, pessoal, a gente ganha bastante praticidade no nosso código. Ele se desenvolve mais rápido, certo? Com esse desligamento de tela, a gente consegue que os nossos dados sejam processados de forma mais rápida. Primeira linha, estou desabilitando e true quer dizer que eu estou habilitando, certo? Vou criar minhas variáveis, din linha. Sempre tem uma boa prática de procurar, quando criar suas variáveis, a primeira letra sempre colocar como maiúscula, certo? Apenas para que visualmente, quando você digite algo de forma errada, você perceba, certo? Din w as worksheet. Vai ser do tipo worksheet, certo? Depois vou trabalhar com a minha guia. Din verifica underline repetidos. Vamos utilizar essa variável para remover os dados repetidos, certo? Vai ser do tipo inteira. Din número item 1 as integer. Colocar minha variável com a primeira letra maiúscula. E din
número, underline, item 2, as íntegras, certo? Porque é do tipo inteiro. Porque, pessoal, a gente vai comparar a posição, certo? Das variáveis. Caso a posição seja a mesma, ele vai remover os dados repetidos, certo? Só apagar o espaçamento aqui. Perceba que após o true eu tenho o meu EndSub, certo? O fechamento do meu código. Então, declarado minhas variáveis, vou estar setando meu objeto. SetW, que é a nossa variável do tipo worksheet, certo? É igual a quem? O nome da nossa sheets. Sheets, pessoal, que quer dizer guia, certo? Abre parênteses, abre aspas duplas, cadastro. É o nome da nossa guia lá, certo? Onde estão nossos dados. Fecho meu parênteses. Deixa eu mostrar para vocês. O nome da nossa guia se chama cadastro. Tem que estar exatamente como está aqui, certo, pessoal? Voltando para o VBE. Feito isso, eu vou selecionar minha sheets, w.select. Ou seja, está selecionado agora. Vou dizer que a minha variável linha do tipo inteiro vai começar com o valor de 2, porque a minha primeira linha é o nosso cabeçalho, certo? Então meus dados vão começar a partir da célula A2. E como é o nome do nosso objeto, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu novamente pressionar Alt F11. Clicar em exibir Project Explorer, certo? FM pesquisa. Aqui é o nosso objeto que vamos estar trabalhando agora, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ele. Propriedades. Ele se chama CMB underline nome PESC, certo? Então vamos fazer uma filtragem dentro desse objeto para que ele, quando ele carregue o nosso form, já apareça os dados dentro dele, porém eliminando os repetidos, certo? Então novamente vou dar um duplo clique aqui no nosso form, fechar minha janela do project e vou descer lá para onde estava o nosso código, certo? Então, se eu esquecer o nome do meu objeto, pessoal, basta botar o mi, ponto, e conforme eu vou digitando, ele vai me filtrando, certo? Os dados correspondentes que eu digito. No nosso caso já aparece aqui, ó, cmb underline nome underline pesc. E o que é que eu vou fazer? Vou dizer que ponto text, a propriedade text vai estar vazia, certo? Ou seja, antes de eu carregar os dados nele, primeiramente eu vou fazer uma limpeza, certo? Para que não acumule dados. Depois disso, vou trabalhar com o meu it, certo? Que quer dizer com quem? Com W, que é a nossa guia, certo? Então, a partir desse momento agora, que eu boto o it e vou colocar o end it, certo? No final aqui do meu bloco, o it, eu vou estar podendo trabalhar com as propriedades da nossa guia cadastro, certo? Observe, conforme eu boto o ponto, já me aparece aqui as propriedades. Essas propriedades pertencem ao W. Quem é o W? A sheets cadastro, certo? Então por isso que eu costumo trabalhar com o comando it, certo? Eu ganho tempo e automação, certo? Por quê? Se eu mudar o nome da minha planilha lá, eu vou ter que mudar aqui também no código, certo? Se eu ficar botando sheets, cadastro, ponto, isso e aquilo, eu vou também ter que mudar em todas as linhas que fizer referência a ela, certo? A partir do momento que eu seto aqui, basta eu alterar aqui, certo, pessoal? E as demais vão compreender que os dados foram alterados, certo? Então é sempre uma boa prática, setar o objeto. Então feito isso, eu vou dizer o que? Do until, que quer dizer faça até que, do until, cells, propriedade cells, linha, que é a nossa variável, começa a partir da célula A2, vírgula, 1. Quem é 1? É a nossa coluna, certo, pessoal? É a nossa coluna onde está o nosso ID, certo? Então ele vai fazer até que minha linha da coluna 1 seja igual a vazio, certo? Enquanto não for, ele vai percorrendo, certo? Até achar um valor vazio. Enquanto ele não acha esse valor vazio, ele vai fazendo o quê? Ele vai cmb underline nome underline pesc, que é o nome do nosso objeto, combo box, certo? Ponto add item, ou seja, vai estar adicionando itens ao meu objeto, certo? Quais são os itens que ele vai estar adicionando? Os itens que tiver na minha cells, linha, nossa variável começa com o valor de 2, porém da coluna 3. Vou fechar meu parênteses e vou mostrar para vocês, certo? Primeiramente só
Vou incrementar aqui minha linha, certo? Para que ele possa passar para o próximo parâmetro. Se eu não fizer isso, vai carregar apenas o primeiro dado. Vou botar meu loop, certo? Esse loop pertence ao laço do until, beleza? Então por que aqui é 3? Deixa eu mostrar para vocês aqui na planilha. Meu 3 é a minha coluna C, certo? Então, primeiramente, o do until vai trabalhar aqui nessa coluna. Ele vai procurar os valores até achar a célula vazia, certo? Achou aqui, ele parou, certo? De percorrer. Porém, até ele achar este valor, ele vai adicionando a minha combo box, certo? CMB underline nome, os valores que estiver na minha coluna 3. Que a minha coluna 3 é a coluna C, certo? Então ele vai adicionando o Carlos, vai adicionando a Lúcia Fernanda, a Gisela, a Estefânia e assim por diante. Observe que o Carlos aparece mais de uma vez, certo? Na realidade, todas essas pessoas aqui aparecem mais de uma vez. Porém, vou colocar um comando agora para remover os repetidos, certo? Para que apareça apenas nomes exclusivos, beleza? Porque se eu deixar do jeito que está aqui, vamos ver o que aconteceria, certo? Se eu quiser ver, basta eu pegar esta sub que eu acabei de criar, dou Ctrl C, vou aqui no meu userform, certo? Perceba, estou no evento initialize, certo? E o que é que eu vou fazer aqui? Vou botar o comando aqui call, remover e repetir esses nomes, certo? Vou iniciar aqui. Perceba que, ó, que ele me carrega já os nomes, porém, nomes repetidos, certo? Ainda não está removendo os dados repetidos, beleza? Porém, já me aparecem os nomes, certo? Por exemplo, se eu botar o Carlos, já filtrou tudo de Carlos. Se eu botar a Gisela, tudo referente a Gisela. Porém, eu quero apenas dados exclusivos. Como é que eu faço isso? Basta eu voltar lá para minha rotina, certo? Vou dar um duplo clique aqui no meu form. Para não ter que descer toda a linha, pessoal, basta eu selecionar aqui o nome da minha rotina, certo? Perdão. Call, remover, repetir data. Vamos ver. Eu peço desculpas a vocês, percebo que meu evento initialize eu não coloquei o meu call carrega repetidos nomes, certo? Eu coloquei dentro da rotina carrega dados, porém a rotina carrega dados também está dentro do initialize, por isso carregou de forma correta. Mas vamos fazer da seguinte forma, vou recortar ele daqui, certo? Pois ele está dentro da rotina carrega dados, eu quero que ele fique aqui, certo? Mais visível. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa, certo? Porém, aqui está mais visível para mim. Agora, como é que eu faço? Basta selecioná-lo. Clico no botão direito em definição. Pronto. Voltei aqui para a minha rotina, certo? Agora eu vou remover os repetidos, certo? Como a macro é bastante extensa, eu vou apenas copiar o código e explicar. Vou copiar aqui o código. É o Ctrl C. Vou apagar um pouco aqui de espaçamento. E após o meu comando endwith aqui, vou colar, certo? Perceba que ele ficou entre o endwith e o application screen update igual a true. Então o que ele está fazendo aqui, pessoal? Observe que já está renomeado meu objeto, certo? Ele está verificando, certo? Ó, for número item igual a 0 e vai até o número item ponto list count menos 1, certo? Primeiramente eu tenho vários for, certo? Ou seja, ele vai pegar o primeiro valor e vai até 5. Enquanto isso, ele vai fazendo esse laço, certo? Conforme ele vai verificando que o item 1 é igual ao item 2, ele vai removendo e vai colocando o valor de menos 1, certo? E vai fazendo esse laço aqui até remover todos. Não se preocupe, aqui você não tem trabalho nenhum. Por exemplo, se você tem um outro objeto que não se chama CMB nome PESC, como é que eu faria para fazer aqui a substituição aqui dos objetos? Bastaria, por exemplo, para ficar mais fácil, eu vou copiar aqui esse objeto aqui, ó, que está selecionado, vou dar o Ctrl C e vou selecionar toda essa estrutura. Vou dar o Ctrl L, certo? Ctrl L me abriu essa janelinha aqui, certo? Essa janelinha aqui serve para vários procedimentos, para localizar, para fazer principalmente a substituição de dados, certo? Para que eu não venha de linha em linha substituindo algum dado, eu posso basicamente selecionar todo
o texto que eu quero, certo? Perceba que é várias linhas. Informar o texto que eu quero que ele localize e clico aqui em substituir, certo? E observe que aqui eu vou trocar o nome só para vocês entenderem basicamente como é que a gente faz. Vou botar, por exemplo, status, certo? Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou substituir meu CMB underline nome PESC pelo meu CMB underline status PESC, certo? Vou clicar em substituir todas. Perceba que ele me fez 7 substituições, vou dar o OK. Observe que agora mudou aqui, ó, CMB status PESC. Então, eu vou só desfazer o que eu fiz, certo? Foi apenas para ilustrar como é fácil pegar essa rotina e adaptar para vocês, certo? Aqui eu não tenho que formar nada de linha em nada mais, apenas o nome do meu objeto, certo? Então vocês se preocupem aqui só em informar o nome do objeto de vocês, beleza? Vou clicar aqui no desfazer, pois o meu objeto já está com o nome correto, certo? E 0 a 5, pessoal, é só para garantir, viu? Se eu colocar aqui 2 ou 3, como eu tenho poucos dados, ele vai fazer a remoção dos dados repetidos, certo? Caso vocês tenham muitos dados mesmo, pode deixar o 5 aqui, que ele vai fazer 5 vezes esse processo. Novamente, vamos executar aqui, pressionando F5. Vamos observar o que acontece. Observe que o Carlos já me aparece e observe que minha combo box agora aparece mais enxuta, certo? Ó, só me trouxe o Carlos uma vez. Então, se eu selecionar o Carlos, já me trouxe tudo de Carlos. Se eu selecionar agora a Lúcia Fernanda, tudo correspondente a Lúcia Fernanda. A Estefânia Rocha, certo? Porém, se eu trouxer o Carlos, perceba que o Carlos tem mais de um status. Se eu vier agora em status, e perceba que não me carrega ainda nenhum dado, porém, se eu digitar pago, o status pago, também não me acontece nada, certo? É o que vamos fazer agora. Espero que aqui tenha ficado entendido. Então, como é que eu faço agora? Eu vou criar essa rotina perto do que eu já tinha, certo? Para ficar mais fácil. Duplo clique aqui no meu formulário. Vou descer aqui um pouco. E vamos fazer o seguinte. Vou copiar, pessoal. Basicamente é a mesma rotina, certo? Então, eu vou copiar o que aqui? Vou copiar até aqui, certo? Na realidade, eu vou copiar até o comando with, beleza? Vou dar o Ctrl C. Vou descer aqui um pouquinho. Vou criar aqui minha rotina e vou dar apenas um espaçamento, para ficar mais fácil para a gente, certo? Sub, remove, repetidos, status. Dou Enter e já me é criada a minha rotina. Vou colar. E o que eu vou fazer aqui? Vou substituir aqui o meu objeto nome por status, certo? Pois é o nome do objeto que vai estar fazendo agora a limpeza, beleza? Observe que aqui eu estou removendo os repetidos do status. Conforme eu selecione o nome lá, eu quero que me carregue os status correspondentes ao nome. Por exemplo, Carlos tem pago e devendo, certo? Então, quando eu filtrar o Carlos, vai me aparecer o status pago e devendo. Outros nomes lá só tem o status devendo, certo? Então, quando eu selecionar algum nome, por exemplo, que alguém da Ruth, vai me trazer apenas o status dela. Se for só devendo, vai aparecer só devendo, certo? Já não aparece mais o pago, porque o pago só pertence ao status do Carlos, beleza? Então, aqui basicamente é a mesma coisa, por isso eu fiz a cópia. Aqui apenas alterei o nome do objeto, nome para status. E o que eu vou fazer agora? Após o meu comando with, o que eu vou fazer? Vou utilizar novamente o do until, certo? Do until, ou seja, faça até que cells, linha, novamente a nossa variável linha, que tem um valor de 2, coluna 1, vou fechar o meu parênteses, vai ser igual aspas duplas, ou seja, vai fazer até que seja igual a vazio. Enquanto isso, o que ele vai fazer? Agora é um pouquinho diferente, certo? Em vez de eu ir logo adicionando, primeiro eu vou fazer uma verificação, certo? Como é um subfiltro, eu primeiro tenho que fazer uma verificação no meu primeiro filtro, beleza? Então, if, ou seja, se.cells
abro parênteses, linha, nossa variável, que começa com o valor de 2. Na coluna 3, que é a nossa coluna onde está o nome, certo? Ou seja, eu estou verificando aqui, pessoal. Se o valor que estiver na minha linha, na minha coluna 3, for igual a mi.cmb nome PESC ponto texto, certo? Tem, que quer dizer então, se o valor que estiver na minha linha da coluna 3 for igual ao valor que eu estiver filtrado lá, certo? Meu objeto CMB nome, ou seja, se o valor que está na minha linha, na minha coluna 3, for Carlos, e Carlos for igual ao valor que eu filtrei, então, o que ele vai fazer? mi.cmb status PESC ponto add item. Agora sim eu vou estar adicionando, certo? Então eu só vou adicionar itens ao meu cmb underline status underline PESC os valores que estiverem na minha linha, na coluna 3, iguais ao meu cmb underline nome, certo? Espero que você esteja compreendendo. Aí ponto cells, abro parênteses, linha, vírgula, 6 e fecho meu parênteses. Já eu explico por que é 6. End if. Vou incrementar aqui para que passe para o próximo parâmetro, certo? Linha igual a linha mais 1. Meu loop e meu end with, certo? Fechando meu bloco with, meu end with. Beleza? Então, por que aqui é 6? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Observe que a minha coluna 6 é a coluna do status, certo? Então, conforme eu filtre lá, ele vai percorrer aqui, certo? E vai verificar se o valor que eu filtrei na minha combo box lá é Carlos. Beleza? Carlos é igual ao valor que estiver no momento aqui, certo? Com o meu cursor em cima da célula, é igual a Carlos? É. Se é, ele vai pegar o valor da coluna 6, que a minha coluna 6 é a coluna F. Então, vai trazer devendo, certo? Na combo box status. Aí ele vai verificar novamente na próxima linha. Imagine que eu estou com o nome filtrado lá, Carlos. Ele vai verificar Carlos é igual ao valor que está na célula atual, Lúcia Fernanda. Carlos é igual a Lúcia Fernanda? Não é. Então, ele passa para o próximo. Até achar Carlos novamente. Observe que quando ele achar o Carlos novamente, Carlos é igual ao valor que eu filtrei? É. Se é, vai adicionar novamente a minha combo box o quê? O pago. E assim por diante. Porém, eu não quero que ele adicione valores repetidos. Então, agora eu vou criar a macro para remover os repetidos também do status. Então, voltando para o VBE, vou clicar aqui em Visual Basic. Então, como eu falei para vocês, basta eu copiar agora esta rotina aqui, certo? Ó, muito fácil. Basta eu copiar esta rotina aqui e alterar o nome do objeto, certo? Após o end with, vou colar aqui meu código. E observe que o nome do meu objeto aqui é cmb underline nome PESC, certo? Não quero eliminar os repetidos dessa rotina, porque essa rotina aqui, no caso, não quero eliminar os repetidos desse objeto, porque já tem uma rotina que elimina, certo? Agora eu quero eliminar os repetidos do cmb status PESC. Então, vou fazer a substituição. Como é que eu faço? Seleciono esse nome aqui, certo? Vou dar aqui o Ctrl C nele. E agora eu vou selecionar todo esse intervalo aqui. Beleza? Vou dar o Ctrl L novamente. E observe que aqui já me aparece, certo? Como eu filtrei da outra vez, fiz um teste, já me aparece aqui. Caso não, eu poderia dar o Ctrl V aqui dentro. É o que eu vou fazer aqui, já que eu copiei. cmb underline nome PESC, ou seja, vou localizar esse objeto aqui dentro desse intervalo aqui que está selecionado, certo? E vou clicar em substituir. Vai substituir pelo quê? Pelo cmb underline status PESC. Também só apareceu porque eu já tinha feito aquele teste antes, certo, pessoal? Caso não, bastaria eu colocar aqui também o nome do meu objeto. Ou seja, dentro desse intervalo aqui, ele vai fazer a substituição. Vou clicar aqui em substituir todas. E vou dar o OK. Para garantir, vou logo salvando meu objeto, dando meu Ctrl B aqui. Meu objeto agora já está, meu arquivo já está salvo. E vamos executar. Se eu executar agora, vocês não vão reparar que foram removidos os repetidos, certo? Mas vou executar para vocês verem o que vai acontecer. Vou clicar em executar.
Observe que eu já filtrei aqui o Carlos. E nada me trouxe aqui, certo? Por quê? Eu ainda não atribuí a rotina ao objeto, certo? Porém, não vou atribuir a rotina a este objeto aqui, diretamente do evento initialize, certo? Porque se eu fizer, observe o que vai acontecer. Vou primeiramente fazer dessa forma, para vocês observarem. Vou dar um duplo clique sobre o meu form e vou colocar aqui minha rotina, que eu criei lá, certo? Call, remove, underline, repetido, pesc. Observe que não ficou maiúsculo, provavelmente eu devo ter digitado algo errado. Então eu vou voltar lá para o código. Perdão, não é pesc não, é status. E ainda não ficou maiúsculo, certo? Então eu digitei alguma coisa errada. Por isso que é bom sempre colocar a letra maiúscula, porque visualmente aqui eu estou vendo que eu digitei algo errado, certo? Vou voltar aqui e observe que o meu texto aqui está todo maiúsculo. Então eu digitei alguma coisa errada realmente lá. Vou dar o Ctrl C, vou clicar aqui em última posição. E observe que eu voltei aqui para a última posição que eu estava antes da posição atual, certo? Então eu voltei aqui para o evento initialize do form. Então agora eu vou substituir esse texto que eu digitei de forma errada e vou dar o Ctrl V, certo? Vou executar. Vamos aguardar. Então é o seguinte, pessoal. Primeiramente, minha planilha aqui deu um bug porque eu cometi um errozinho, certo? Observe. Vou selecionar aqui minha rotina e vou clicar com o botão direito sobre ela e clique em definição. Observe que eu deixei aqui um espaçamento, eu deixei mais do que era para deixar, certo? Aqui eu estou dizendo que faça igual a vazio, certo? Só por esse errozinho aqui, minha planilha deu um bug, certo? Travou. Então eu vou apagar, certo? Beleza? Vou clicar agora aqui, certo? Observe que meu cursor está piscando e vou clicar em última posição. Fui redirecionado novamente para o evento initialize. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Meu form carregou. Observe que não me carregou ainda o status, certo? E vou botar o Carlos. Observe que me filtrou do Carlos. Porém, meu status ainda não aparece. Por quê? Porque a rotina não é dentro do evento initialize, certo? Porque quando eu carrego o meu evento initialize aqui, minha rotina, a minha combo box teoricamente está vazia, certo? Então onde é que eu coloco essa rotina? Essa rotina tem que ser colocada no evento change dessa combo box. Então vamos fazer essa correção. Eu botei apenas de propósito agora, para vocês verem como é que o que iria acontecer. Deixa eu fechar aqui meu form. Duplo clique aqui no nosso formulário e vou recortar esse código, beleza? Vou dar o Ctrl X. Vou voltar aqui dando duplo clique no nosso FRM pesquisa. E vou dar um duplo clique aqui no nosso combo box. CMB underline pesc nome. Lá no final, certo, pessoal? Aqui após a contagem dos registros, quando eu faço o filtro, e antes do application.screenUpdate igual a true, primeiramente eu vou colocar mi.cmb underline status pesc .clear, ou seja, primeiro eu vou fazer uma limpeza nos dados, certo? Depois que eu fizer uma limpeza nos dados, agora sim eu vou colar a minha rotina, beleza? Então conforme eu selecione o nome lá, já vai me aparecer os dados correspondentes ao nome que eu selecionei, beleza? Vamos executar para ver o que acontece. Por exemplo, Carlos, me apareceu status pago e devendo, que é exatamente o que está aqui, certo? Se eu botar outro nome, por exemplo, Lúcia Fernanda, observe que só me traz devendo, porque a Lúcia Fernanda só tem o status devendo, beleza? Se eu botar outro aqui, por exemplo, Caio César, só está tudo devendo, então dentro da minha combo box aparece só devendo, beleza? Se eu não colocasse aquele comando antes de fazer o carregamento, eu não tivesse colocado o comando cmb underline status pesc.clear, ele não ia fazer essa limpeza, certo? Então sempre ia trazer todos os dados. Perceba que conforme eu seleciono o status, por exemplo, boto Carlos e seleciono o pago, ainda não me faz o filtro, certo? A aula já
se estendeu a 30 minutos e não quero torná-la mais cansativa. Vai ficar para o próximo vídeo, certo? A filtragem aqui dos dados, beleza? Espero que você tenha gostado. Se possível, deixa um joinha aí que ajuda bastante, pessoal, ao crescimento do canal, beleza? Até a próxima.